A paz do Senhor a todos os irmãos, irmãs, a todos que abriram agora esse vídeo. Estamos aqui com os irmãos aqui, neste segundo dia da campanha. E eu queria deixar apenas um versículo para a meditação de cada um que ouvir essa palavra, que vê esse vídeo. E logo mais estaremos apresentando a todos em oração aqui em nome de Jesus. Então vamos ler uma palavra que se encontra no livro de Isaías. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O próprio Senhor Jesus diz que a palavra de Deus, ela alimenta o espírito do ser humano. A palavra de Deus, ela abre a visão e renova a mente. A palavra de Deus, ela aumenta a fé. A palavra de Deus, ela convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, da palavra. E agora vamos meditar rapidamente aqui em apenas um versículo em nome de Jesus. Aqui diz aqui, ó, o Senhor vem. Isaías 40, versículo 3, diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Aqui está falando aqui, ó. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Todos nós cristãos conhecemos que esta palavra aqui está se referindo a João Batista. João Batista foi o último dos profetas. E a mensagem dele veio trazer luz aos que andavam na escuridão. Ele veio preparar o caminho de Jesus Cristo. Ele veio preparar o caminho do Messias, de Jesus. E agora eu quero que você entenda duas coisas que nós podemos aprender com João Batista. Agora você imagina João Batista. Jesus falou que nascido de mulher não teve nenhum igual a João Batista. Dos nascidos de mulher, o maior foi João Batista. Porque Jesus não estava se incluindo nesse nascimento, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo na serva de Deus Maria. Mas nascida de mulher, referindo-se à relação do homem e da mulher, o homem maior foi João Batista. João Batista era cheio do Espírito Santo e levava uma vida separada. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Raças de víboras, arrependei-vos. Essa era a mensagem de João Batista, pedindo o arrependimento do ser humano. Quando ele chama raças de víboras, ele está falando para os fariseus. Quando ele chama raças de víboras, ele está falando para os religiosos daquela época. E João Batista, cheio do Espírito Santo, fala duas coisas. Vamos ler o que João Batista fala? Que nós vamos, numa rápida palavrinha aqui, só fazer uma observação para deixar na meditação do coração e da mente de cada um que ouvir esta palavra. Daí lá você vai ler na palavra, vai estudar, vai meditar, etc e tal, porque aqui é só uma meditação rápida antes da oração. Então vamos lá para o livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículos 7 e 8. O que diz lá em Marcos? Capítulo 1, versículos 7 e 8. Vamos ler o que João Batista falou? João Batista dá testemunho de Jesus. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno
decurvando-me, desatar as correias de sua sandália. Imagina a palavra que este homem falou. Observe que Jesus falou que ele era o maior nascido de mulher. E o homem que teve esse testemunho de Jesus Cristo, aquele que foi profetizado pelo profeta Isaías há muitos anos atrás, e veio preparar o caminho do Salvador, do Cristo, do Messias, com a mensagem de arrependimento, fala que não é digno de se ajoelhar para desatar a correia da sandália de Jesus. Imagina João Batista cheio do Espírito Santo, o último profeta, o anunciado, o anjo do Senhor que prepararia o caminho de Jesus Cristo, do Messias. Aquele que teve o testemunho de Jesus Cristo disse que não era digno de desatar a correia da sandália de Jesus. Sabe o que significa isso? Humildade. E é isso que está faltando para esses crentes hoje em dia. Faltando humildade. Eles estudam a palavra de Deus, mas não aceitam a doutrina. Eles meditam na palavra de Deus, mas não se santificam. Por que que acontece isso? Presta atenção, a palavra de Deus ela veio para libertar, para purificar, para santificar, para dar vida espiritual. Através do Espírito Santo. Então agora você analise comigo aqui, vamos abrir um parênteses aqui para entrar nessa palavra. Para que você venha ter um relacionamento com Deus é através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. E para você ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, você precisa ter um relacionamento com a palavra de Deus. E para você ter um relacionamento com a palavra de Deus, para que o Espírito de Deus possa de fato gerar vida em você e você ter um relacionamento com Ele para que possa conhecer a Deus e ter santidade e aquela comunhão profunda através do Espírito Santo com Deus. De que maneira você precisa relacionar-se com a palavra? De que maneira? Com humildade. Para que a palavra de Deus, e isso eu vou falar de quem estuda doutrina, ensinamento, não quem fica lendo salmos, lendo aquelas historinhas de promessa, promessa disso, promessa daquilo, promessa daquilo outro, só coisas, só bênçãos, só coisa para a vida terrena, e não estuda para ter um relacionamento profundo de comunhão com Deus. Eu estou falando para quem estuda a palavra para crescer a sua vida espiritual, para ter um relacionamento mais profundo com Deus. De que forma você pode receber os benefícios dessa palavra? Precisa ter um relacionamento com a palavra para você ter um relacionamento com o Espírito Santo, para que você possa conhecer a santidade de Deus e relacionar-se com o Pai. Cristo veio anunciado por João Batista, a palavra viva, o verbo que se fez carne e ficou o evangelho de Jesus Cristo, a palavra santa, e ele subiu e enviou o Espírito Santo para que nós pudéssemos através do evangelho receber o Espírito Santo, se relacionar com ele, conhecer a santidade de Deus e ter uma comunhão de filho. Uma comunhão de filho, uma comunhão real expressa por uma vida santa. E como pode? Pregam doutrina, mas ainda não conhecem a Deus, mas ainda não são libertos da sua natureza pecaminosa, dos seus desejos pecaminosos. Por quê? Porque
todo lado externo, sem um relacionamento com o Espírito Santo, eu tenho uma palavra. Todo a doutrina, aquela santidade externa, sem o Espírito Santo, eu tenho uma palavra. Toda religiosidade, sem o Espírito Santo, sem um coração puro e santo, eu tenho uma palavra. Que palavra é essa? Vós que clama no deserto, preparei o caminho do Senhor. Então vai lá a palavra para vocês que estão ouvindo esta palavra. Raças de víboras, arrependei-vos e convertei-vos, frutos dignos de arrependimento. João Batista falou para quem? Para os fariseus, para os mestres da lei. E se você ostenta uma religiosidade externa, ou nem externa, mas ostenta o fato de participar de uma religião e ainda não foi santificado e não tem um relacionamento profundo com Deus através do Espírito Santo, eu digo, raça de víbora, arrependei-vos e convertei-vos, produzi frutos dignos de arrependimento, santidade, produz santidade. Pessoas dizem, eu não consigo vencer a carne, e eu estou estudando a palavra, eu estou estudando as doutrinas, e não consigo vencer a carne. Eu não consigo ser liberto, não consigo ser purificado. Sabe por quê? Porque você precisa seguir o exemplo do homem que teve o testemunho de Jesus Cristo, que diz que era o maior nascido de mulher na face da terra. Quem que é esse homem? João Batista. Dois exemplos nós temos deste homem. Primeiro, não sou digno de desatar as correias da sandália de Jesus Cristo. Imagine um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tinha o testemunho dos céus profetizado por profeta Isaías. Agiu desta forma diante do nome de Jesus. Como que você está agindo diante da palavra de Deus? Sabe como que você tem que agir diante da palavra de Deus? Com humildade. Como João Batista falou. Não sou digno de desatar as correias da sandália dele. Diante da palavra de Deus, você tem que ter o mínimo de um sentimento de dizer, Senhor, eu não mereço, Senhor. Eu não mereço, Senhor, eu sou pó da terra. Eu sou pó da terra. Eu não mereço, Senhor, nem estar diante da tua palavra. O Senhor é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, todo-poderoso, que sustenta a minha vida por misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de eu não ser consumido pelo adversário. Se não fosse a sua misericórdia, ele me levava vivo para o inferno. Senhor, eu não sou digno. Esse é o primeiro conceito que a pessoa tem que ter diante da palavra de Deus, para que o Espírito de Deus possa trabalhar, efetuar a libertação. Humildade. E cadê a humildade do seu coração? Você tem reverência quando você vai estudar para buscar uma santificação? Eu estou despertando agora a tua consciência para esta palavra. Eu poderia chegar aqui e dizer, irmãos, tem que estudar a Bíblia assim, assim, assim. Não. Eu estou falando aqui pelo Espírito. Assim como João Batista disse, raças de víboras. Ele não chegou, viu, fariseu, viu, mestre da lei, vocês têm que se arrepender e produzir frutas dignas de arrependimento. Sabe por que ele não falou isso? Porque ele não era hipócrita. Jesus, quando pregava a palavra, ele pregava com autoridade, não pregava como os fariseus, porque ele vivia a palavra, ele era a própria palavra. E quem vive a palavra, o Espírito de Deus direciona, tem que pregar na autoridade do Espírito Santo, não temendo ao homem ou tentando agradar o coração carnal daqueles que não querem se santificar, daqueles que não querem servir a Deus. Você quer que a palavra de Deus
implante no teu coração a fé salvífica, a fé verdadeira, genuína, que salva, que o Espírito de Deus faz com que você tenha um relacionamento santo com Deus, diante de Deus, conhecendo a santidade de Deus. Aceita esse conselho que João Batista está dando. Que conselho? Raças de víbora, se arrependa, se humilha, reconheça o pecado. Os fariseus, os mestres da lei, estavam todos se escondendo atrás da religião, atrás da formalidade religiosa, mas ainda não produziam frutos de arrependimento verdadeiro e genuíno na sua comunhão religiosa da palavra de Deus. Que prova você tem? Simplesmente porque João Batista falou para eles, chamando de raças de víbora? Não, a prova é que o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado em pessoa, diante deles falando da santidade, da comunhão, da vida espiritual, eles ainda rejeitaram, eles ainda falaram que Jesus estava endemoniado, eles ainda mandaram crucificar Jesus. Será que você não está nessa mesma posição dos fariseus, dos mestres da lei, ouvindo esta palavra agora? Se arrependa, se converta. Como que eu faço isso? Sem humilhação não tem graça. Sem humilhação não tem graça. O que significa isso, meu irmão? Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. É pela graça que a palavra de Deus opera. E sem você ser humilde, como João Batista estava ali, a palavra não pode te libertar. A palavra de Deus, ela não trabalha no orgulho humano, não. Mas trabalha na humildade. Agora você imagine você estudando a palavra e sendo rejeitado por Deus porque você não tem um coração humilde. Você não tem esse sentimento de humildade diante da palavra de Deus, de dizer: Senhor, Tu és o Todo-Poderoso e eu sou apenas pó. A sua misericórdia me sustenta. Senhor, eu não sou digno. Fala como João Batista falou: eu não sou digno, Senhor. Daí o Espírito Santo começa a revelar a palavra do Senhor no teu coração, na tua mente. Começa a vivificar o teu espírito. Começa a te dar vida espiritual. Você começa a ter fé. Fé suficiente para, quando ser submetido a alguma seta de tentação, você resistir pela fé. Você vencer pela fé. Pela palavra. Ser humilde e se humilhar. Esse é apenas um exemplo simples, mas poderoso, que é a chave para você ser liberto. Quantos que estudam a Bíblia, fazem teologia, quantos são pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários, que ainda lutam com a sua carne. Tem um pregador muito famoso, que ele falou assim: se você não sente a luta da carne contra o espírito, você pode estar morto. Veja o teu pulso espiritual para ver se você não está morto. Eu contesto esta palavra, porque se você sente esta luta ainda dentro de você, você é carnal. Você não venceu ainda a tua natureza pecaminosa. E você precisa vencer para ser santo. A tentação que o salvo tem é uma tentação externa, é uma provação externa, e não vem do seu interior. Quando a tentação vem do seu interior para pecar, é porque é carnal ainda. Não tem a santidade do Espírito ainda. O Espírito pode estar trabalhando, mas ainda não é santificado. E João Batista chega e diz: eu não sou digno de desatar a sandália daquele que vai vir. Daquele que eu estou anunciando que ele vai vir.
sem humildade não recebe revelação da palavra. Sem revelação da palavra não recebe libertação. Sem libertação não recebe a purificação. Sem a purificação não tem a habitação plena do Espírito. Sem a habitação plena do Espírito não tem comunhão com Deus. Sem a comunhão com Deus é tudo inútil. Não passa de fariseu e de religiosos mestres da lei que usam a palavra, o altar, tem títulos, mas não tem a salvação ainda. Aprenda com João Batista. Quem é você, verme, que quando vai ler a palavra de Deus só quer ouvir promessa e como se você fosse uma criança e Deus fosse um Papai Noel? Verme, reconheça o teu pecado. Imundo, orgulhoso, se humilhe para que Deus possa te libertar, para que você possa ser liberto. Pessoas que estudam a palavra de Deus e escolhem o que querem obedecer. Você não obedece nada da palavra, porque o simples fato de você escolher o que você quer obedecer já prova que você não é espiritual, você é carnal. O espiritual aceita a santidade completa da palavra. Se arrependa. Ouça o que João Batista falou. Raças de víbora. Pega esse primeiro exemplo para que Deus tenha misericórdia e a palavra possa fazer uma obra na tua vida. Vamos para o segundo exemplo, que o voz que clama no deserto, João Batista trouxe para nós, para que você estude e medite mais sobre o João Batista, para que você estude, medite e busque mais e mais a se humilhar diante do Senhor, diante de Deus. Vamos achar aqui o segundo exemplo. Eu queria ler aqui. Se eu não achar para ler, aqui, para nós não perder muito tempo, eu só vou falar, mas eu queria ler. Eu queria ler para que você possa compreender melhor lendo lá, mas se eu somente falar, você já vai entender. Se eu somente falar, você já vai entender. No livro de João 3:30. João 3:30. Vamos ler esse versículo aqui. O segundo exemplo. Isso aqui é só uma meditaçãozinha, só para te despertar, para você estudar a palavra, para você buscar o conhecimento de Deus, da salvação. João 3:30. Olha que João 3:30, olha o que João Batista falou. Convém que ele cresça e que eu diminua. Agora você já viu esses crentes aí que querem se aparecer, querem ter status, querem ter fama? Você já viu essas pessoas que aceitam Jesus, em vez deles falar como João Batista, é necessário que eu suma, que eu desapareça e apareça Jesus na minha vida, a vida de santidade da palavra de Deus, mas não, eles aceitam Jesus e pensam que viram estrela, eles pensam que viram popstar, eles pensam que eles são alguma coisa e eles acham que são mais do que os que estão lá no mundo, e porque aceitaram Jesus eles querem ser, ficam todos cheios, Tá entendendo? Quantos que vêm para a igreja e querem se aparecer, querem ser tudo cheio de... E querem que os outros venham e aplaudam. E nossa, que benção, isso e aquilo e tudo. Nossa, como se ele fosse alguma coisa. Isso prova que ainda não se converteu, ainda o Espírito de Deus não habita nele, que ele não veio com a sinceridade, a humildade do coração para a salvação em Cristo, ainda não reconheceu a sua vida de pecado e veio de uma forma humana, do ensinamento carnal. Por quê? Esta visãozinha de vir se achar melhor porque aceitou Jesus é uma visão egoísta, orgulhosa, soberba,
presunçosa. É uma visão deste evangelho carnal, mundano, vaidoso. Agora, quando você vem verdadeiramente para o evangelho do arrependei-vos e convertei-vos, raças de víbora, você reconhecendo o seu pecado, você vê a necessidade de você desaparecer, porque você reconhece a grandeza de Cristo, porque você reconhece o amor de Cristo, porque você reconhece a santidade de Cristo, porque você teve a convicção da tua vida imunda e podre de pecado, pela palavra e pelo Espírito. Agora o que você mais vê? Enquanto João Batista, o voz que clama no deserto, profetizado há muitos anos atrás pelo profeta Isaías, que foi o profeta messiânico, um dos maiores profetas da Bíblia, profetizou que João Batista vinha, prepararia o caminho de Jesus Cristo, e Jesus Cristo deu o testemunho dele que nascido de mulher não existia ninguém, nenhum que fosse igual João Batista. Esse homem que teve o testemunho do Cristo, do Deus encarnado, santo, vivo, da sabedoria de Deus manifesta em pessoa. Esse testemunho tremendo. E quando Jesus estava se aproximando, o que João Batista disse? É necessário que eu diminua e ele cresça. É necessário que eu saia de cena e ele apareça. E é isso que tem que acontecer com você, crente. Tem muitos crentes aí que estão há 10, 15, 20 anos e são a mesma pessoa. Só mudaram alguns hábitos, algumas atitudes, mas não tem a santidade, a vida de Cristo ainda. Não tem o impacto do seu testemunho na vida, nem eles mesmos verem essa diferença. Nem dentro do seu próprio lar conseguem dar esse testemunho da pessoa. Porque ainda verem marcas da natureza velha, da natureza do velho homem, da natureza passada. Formalistas religiosos, outros piores, mundanos, que só ostentam uma placa, que só ostentam um título evangélico, mas não tem nada de Cristo, porque ainda estão ali. Quando João Batista diz, é necessário que eu diminua e ele cresça, trazendo para um contexto atual, toda a minha vida tem que ser enterrada. A velha vida tem que ser enterrada. E eu tenho que ter uma nova vida. Eu tenho que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Trazendo para nós, nesse contexto atual, João Batista diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. Vamos acrescentar aqui, legitimamente falando, pela palavra de Deus, é necessário que eu suma, desapareça e Cristo apareça. Qual que é a palavra que fortalece esse sentido, desse raciocínio, dessa meditação? Quando você vê lá o apóstolo de Jesus Cristo que escreve aos Gálatas e diz, eu não vivo, Cristo vive em mim, é a palavra mais clara que eu posso trazer com relação ao que o João Batista falou. É necessário que eu diminua e ele cresça. Será que Cristo aparece, está na tua vida? Ou você quer se aparecer usando o nome de Cristo, usando o nome de cristão, de evangélico? Títulos religiosos que o diabo ri diante desse certificado que os teólogos carnais mundanos têm. Esse certificado de teologia para esses mundanos carnais que não conhecem a santidade de Deus, vão ser estampados lá na cela deles no inferno, onde serão atormentados pelos demônios. Serão atormentados pelos demônios e verão aquele certificado, doutor em divindade.
Olha a prepotência da mentalidade pecaminosa do ser humano religioso. Doutor em divindade. Será que Jesus ia chamar João Batista de doutor de divindade? Será que João Batista ia aceitar o título de doutor de divindade? Como esses teólogos ostentam esses títulos, esses certificados que não têm virtude e poder nenhum no mundo espiritual? Eu quero trazer mais uma palavra aqui para você entender por que João Batista falou isso. Por que João Batista falou isso? É necessário que eu diminua e ele cresça. Por que João Batista falou: eu não sou digno de desatar as correias da sandália dele? Por que João Batista falou? Por que João Batista falou? Vamos achar aqui, eu quero ver se eu acho esse versículo aqui, porque eu quero ler o versículo. Eu quero ler o versículo para que você possa entender. Para que você possa entender melhor essa meditação aqui, para deixar mais claro. Porque é Bíblia. É Bíblia. Se você não gostar, se sentir incomodado, só mostra a tua atual situação tão terrível de miséria espiritual e tão terrível de orgulho diante da palavra de Deus. De orgulho diante da palavra de Deus. Tem uma palavra que diz assim. Vamos lá para Gálatas 2:20 que eu falei. Com relação a é necessário que eu diminua e ele cresça. Agora eu vou trazer para vocês a conclusão por que João Batista tinha e teve essa visão, esse sentimento, esse conceito diante de Cristo. Porque ele estava batizando as pessoas e de repente ele vê Jesus. Está acabando o tempo aqui. Só terminar rápido. Poderíamos ir muito longe, mas vou ter que terminar, senão eu vou perder esse vídeo. Quando ele viu Jesus se aproximando, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que ele foi humilde de dizer que ele não era digno de desatar a correia da sandália de Jesus. Por isso que ele disse: é necessário que eu diminua e ele cresça. Porque ele reconhecia que só Jesus tirava o pecado do mundo. E se você reconhecer o teu pecado, e você reconhecer que só Jesus pode tirar o teu pecado, você vai entender esta humildade para que a palavra de Deus possa fazer uma obra na tua vida. Para que você tenha um relacionamento com o Espírito Santo através da palavra e conheça a santidade de Deus e seja santificado verdadeiramente para ter comunhão com Deus, comunhão de filho. Reconheça que você é um pecador imundo, que você não venceu a tua carne e que só Jesus pode tirar esse pecado. Reconheça diante da palavra que a palavra vai fazer a obra na tua vida. Se humilhe, se arrependa, se converta, para que Deus possa fazer uma grande obra na tua vida e você possa ser cheio do Espírito Santo como João Batista foi. E tenha o testemunho de Jesus Cristo diante do Pai. Não é só confessar Jesus e sou crente, sou evangélico. É ser santo. Tirou dessa concepção de ser santo, todas as demais coisas são morte, religião morta, fria. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fica com essa meditação que nós vamos orar aqui agora em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.